Bom, pessoal, vamos começar então a terceira aula sobre ondas do capítulo 16 do Hardy. Então, vamos falar basicamente sobre interferência entre ondas, mas a gente vai começar sobre equação de onda. No Hardy tem um tópico sobre equação de onda, eu só vou citar esse tópico, eu não vou abrir nenhuma conta e também não vou pedir nenhum exercício relacionado, é só para vocês saberem do que se trata, né? Então, é o seguinte, essa aqui é a equação, uma equação diferencial parcial de uma onda em uma dimensão. Então, eu tenho aqui a segunda derivada de y, ou seja, y, né? Aqui seria o nosso deslocamento da onda transversal pela posição x ao quadrado, né? Então, pela posição x ao quadrado, vai ser igual a 1 dividido pela velocidade ao quadrado, onde a velocidade a gente calculou nas aulas passadas, né? A raiz da tensão na corda dividido pela massa específica da corda, multiplicado pela segunda derivada da posição em y, no caso seria do deslocamento, pelo tempo ao quadrado. Então, essa é uma equação diferencial parcial que é estudada em cursos mais avançados e a solução, né, a solução geral, é exatamente aquela que eu já apresentei para vocês na primeira aula sobre ondas. Né? Eu simplesmente já coloquei a resposta aqui. Tá? Então, seria o deslocamento o deslocamento dessa corda em y vai ser igual a uma amplitude vezes um seno, pode ser um cosseno também, mas seno, de kx menos ômega t mais uma constante de fase φ. Tá? Então, a solução geral para essa equação me dá exatamente essa equação que a gente está trabalhando, certo? Então, a gente não vai resolver, então é só para vocês saberem que existe uma equação da onda, né? Uma equação de onda, da mesma forma que quando a gente resolvia para o oscilador harmônico, que era mais simples, chegava numa equação diferencial relativamente mais simples, que era mais fácil de ser resolvida meio no método bruto, aqui é um pouco mais complicado, tá? Então, simplesmente coloquei a resposta para vocês saberem efetivamente de onde vem essa equação. E para quem tiver curiosidade, está no Hardy, está em outros livros também, né? Tem uma demonstração tem uma demonstração no Hardy para vocês verem, mas eu não vou cobrar isso em prova e nem em exercício. Para vocês saberem também, você pegar para casos onde você tem ondas em duas dimensões, então eu tenho, por exemplo, aqui ondas, no caso, são ondas estacionárias em duas dimensões. A equação seria semelhante em uma dimensão, no caso, eu tenho então oscilação em Z, tá? Oscilação em Z, e eu tenho então variação aqui da minha membrana, né, que pode ser uma membrana circular, uma membrana quadrada, em x e y, tá? Variação em x e y, a oscilação está no eixo Z e tem uma variação no tempo também, tá? Então o que adiciona aqui vai ser um termo a mais, né? Então em ondas de uma dimensão eu tenho simplesmente y por x, y em t, e aqui eu tenho z em x, z em y e também tenho z em t. Tá? Então aumenta mais um grau de liberdade, e mais um grau de liberdade não, aumenta mais uma variável e fica bem mais complicado. Aqui tem essa referência, se vocês quiserem dar uma olhada, ela tá bem completa, né? Podem dar uma olhada. E a mesma coisa em ondas em três dimensões. Agora, se você pensar, agora eu coloco um termo, é um U, a variação numa unidade U, em x, y e z, ou seja, é uma onda tridimensional. Certo? A gente pode escrever também dessa forma, Laplaciano ao quadrado de U, igual 1 sobre aqui, seria a velocidade, tá? Aqui eu estou colocando, dividido pela velocidade, aqui eu estou colocando c, mas seria uma velocidade, aqui c, em geral c a gente coloca uma velocidade da luz, mas aqui, vamos dizer, pode ser uma velocidade qualquer dessa onda, segunda derivada exatamente desse U pelo t ao quadrado. Tá? Só para vocês saberem o que pode vir pela frente, né, em outros cursos, né? Eu coloco só uma das resoluções aqui das ondas estacionárias, né, para duas dimensões, você veja que ela fica bem mais complicada, né? Então a coisa é bem mais difícil. Mas para conseguir entender essas questões mais avançadas, para quem for trabalhar com algo futuramente em ondas em duas, três dimensões, precisa entender a situação mais fácil que é em uma dimensão só. Tá? Então é só para mostrar para vocês que existe as resoluções, para alguns casos, quando tem simetria, a gente consegue resolver exatamente. Em casos mais avançados, vai entrar em cálculo numérico. Isso vai ter que usar o computador para resolver. Muito bem. Aí, para resolver esses problemas, vamos para o próximo tópico, então. Essa equação de onda em uma dimensão, a solução, então, é exatamente essa equação, dessa forma. E como uma equação de onda é uma equação que suporta N soluções, tá? Ela não é única de uma solução, ou seja, esse A pode variar, esse K, né, que é o número de onda pode variar, o ômega pode variar, que é a frequência angular,
e também o nosso constante de fase pode variar à vontade, tá? Então você tem, na verdade, infinitas soluções, dadas essa solução. Pode ser seno, pode ser cosseno, aqui eu estou colocando em forma seno. Mas isso aqui você pode variar infinitamente, então a solução você pode ter N soluções. Existe uma propriedade também dessas equações, que é chamado o princípio da superposição, que eu comentei também brevemente nas aulas sobre oscilações, é que se essa for uma solução onde, por exemplo, A é igual a 2 milímetros, se você tiver A igual a 3 milímetros, a soma da solução 1 e da solução 2 também é uma solução. Tá? Então, esse é o chamado de princípio da superposição. A soma de uma solução para uma equação de onda com uma outra solução também é uma solução. Tá? Isso significa o quê? Que eu posso somar diferentes ondas e ter uma onda resultante. Basicamente isso. Tá? Eu somo uma onda, duas ondas, eu posso somar, eu coloco de uma forma geral, N. Eu posso somar N soluções, onde aqui seriam as amplitudes e aqui seriam as formas de onda, e ainda assim seria uma solução. Tá? O que a gente vai resolver nos problemas desse capítulo vão ser soma de duas, no máximo três ondas. Tá? A gente vai se limitar a isso. Mas em casos mais gerais, isso aqui pode chegar a N, e N pode ser infinito também. Tá? Então vocês vão ver isso em séries nas séries de Fourier, né? Na análise de Fourier, para alguns que vão fazer esses cursos mais avançados. Tá? Mas aqui o que importa para a gente, quantitativamente, é que eu posso somar essas ondas, tá? E qualitativamente eu consigo somar uma onda, eu consigo somar uma segunda onda, uma terceira onda, e eu vou ter uma onda resultante, que ainda vai ser a solução dessa equação. Então isso é chamado de princípio da superposição. Bom, vamos ver algumas situações práticas. Bom, esse é o caso, vamos começar mostrando um caso bem simples. Eu tenho y1, uma onda 1, coloquei aqui uma onda 1, y2, essa onda 2 aqui, e elas estão em fase, certo? Elas estão em fase, elas têm, no caso eu coloquei amplitudes diferentes, então, eu posso trabalhar aqui com amplitudes iguais ou diferentes, nesse caso especificamente eu tenho amplitudes iguais, então ondas em fase com amplitudes iguais, mas pode ser com amplitudes diferentes, não tem problema, mas você simplesmente soma as ondas, né? Aqui seriam amplitudes iguais, tá? E eu vou somar essas duas ondas, eu vou ter o dobro aqui, da amplitude. Certo? Podem ser amplitudes diferentes, pode ser uma amplitude de 5 milímetros, outra amplitude de 3 milímetros, elas também vão estar em fase, e elas vão somar essas ondas, as ondas vão ser somadas, né? Esse é o caso simplesmente mais simples que tem, né? Tem casos um pouco mais complicados que a gente também vai ver nesse curso. Então vamos supor que eu tenho duas ondas que têm comprimentos de ondas diferentes. Então a onda 1 vai ter esse comprimento de onda, a onda 2 vai ter um comprimento de onda um pouco menor do que a onda 1, e quando eu somo os dois comprimentos de onda, ó, veja o que acontece. A onda resultante é bem mais complexa. Tá? Então tem uma imagem de uma onda resultante bastante complexa. Então isso é bem interessante porque há muitas análises que fazem com que, a partir de uma onda resultante bem complicada, a gente consegue retornar as ondas originais mais simples. Tá? Então, tem análises que você, principalmente para o pessoal que estuda sinais, sinais elétricos ou mesmo sinais ópticos, consegue então fazer a deconvolução dessa onda, uma onda extremamente complexa, bastante avançada, em situações um pouco mais simples, mais fáceis de serem analisadas. Então, em Física 2, vocês vão ver os rudimentos dessas análises. Depois, para aqueles que forem fazer cursos desse sentido, vão ver detalhes bem mais avançados sobre isso. Bom, então vamos ver mais um caso, onde eu tenho duas ondas aqui fora de fase. Tá? Eu tenho aqui um cosseno, o azul que começa em 1, e eu tenho um seno que começa em 0. Então, eu quero somar essas duas ondas. Tá? Então, vamos usar o princípio da superposição, ele é válido, eu posso somar as duas ondas, ainda assim vai ser uma onda possível de existir. E eu faço aqui, então, y resultante, né? Então, a onda resultante é y1 mais y2, o y1 é cosseno, y2 é seno. Então, veja, a nossa resultante é isso aqui, ó. A resultante vai ser exatamente essa onda verde. Tá? Então, os casos que a gente vai trabalhar são casos desse tipo, onde você tem diferença de fase, né? Você tem algumas diferenças de fase entre as ondas. Aqui nesse especificamente, seno e cosseno, eles têm exatamente o mesmo comprimento de onda, a princípio teriam a mesma frequência angular, e simplesmente elas são fora de fase. Então, coloca aqui a relação entre cosseno. Cosseno é igual a seno de x mais π sobre 2. Elas estão, vamos dizer, fora de fase.
Então, nesse caso, eu tenho uma onda defasada, onde ela aumenta, então, um pouco a nossa amplitude. Ela não seria o dobro, né? Se ela estivesse exatamente em fase, a amplitude final seria 2. Então, elas têm regiões de interferência, que seria a tal da interferência intermediária, né? Então, eu tenho regiões onde eu tenho um aumento dessa amplitude e tem regiões que essa amplitude vai para zero, né? Então, tem um aumento e diminuição normal, exatamente do jeito que a gente tem a nossa onda, né? A onda seno e cosseno. Tem situações de máximo, situações de zero, situações de mínimo. Então, a soma delas tem regiões com uma maior amplitude, mas ela não é uma interferência, uma interferência totalmente construtiva. É uma chamada interferência intermediária. Então, a gente vai trabalhar com esses três basicamente com esses três exemplos, né? Então, quando você tem variações de amplitude, elas estão em fase, quando você pode ter mudanças no comprimento de onda, ou ou diferenças, no caso, diferenças entre comprimento de onda, diferenças entre a frequência angular e também diferenças de fase, né? Então, são os casos que a gente vai trabalhar com todos esses casos. Só que a gente vai sempre utilizar duas ou no máximo três ondas, né? São situações um pouco mais simples. Aqui eu mostro um exemplo também, então vamos dizer na prática, usando uma animação, o que aconteceria? Vamos dizer que eu tenho uma onda verde indo para a direita, essa onda verde indo para a direita, eu tenho uma onda azul indo para a esquerda, e dependendo da situação, você vai ter uma maximização da amplitude ou a amplitude vai ser zero, que seria essa onda resultante aqui, né? Essa onda resultante aqui, ó, tem casos que ela é zero. Como passa muito rápido, não dá para perceber. Mas tem momentos que a soma das duas é zero e tem momentos que a soma das duas é máxima, né? Então, um exemplo bem interessante, no caso, eu tenho uma onda indo para a direita, uma onda indo para a esquerda, vai ser mais ou menos a ideia que a gente vai trabalhar na próxima aula também. Tá? Nessa aula a gente vai trabalhar mais com exemplos de as duas ondas caminhando na mesma direção. Mas aqui é um exemplo interessante para a gente perceber também. O que a gente vai ter aqui, para pontuar, para vocês já anotarem, no capítulo 16 a gente vai falar só sobre interferência no espaço, tá? Quando ocorrer interferências no espaço, e no capítulo 17 vai dar um exemplo de interferência no tempo. Tá? Então aqui a gente está falando de interferência, pode ter, em casos gerais, você pode ter interferência no tempo e no espaço. Aqui a gente vai falar sobre interferência apenas para a variável x, né, no espaço, e depois no capítulo 17 a gente vai também dar um exemplo para interferências no tempo. Aqui mais um exemplo, né? Aqui a gente tem as fases, quando elas estão em fase, você pode ter uma interferência construtiva. Eu vou mostrar um pouquinho a matemática. Ela é bem simples, não tem nenhum complicador, mas aqui na animação é mais fácil de perceber. Veja, quando elas estão em fase aqui, ó, elas se somam, e quando elas estão fora de fase, elas como se subtraíssem, né? E a soma da amplitude é zero. Veja que nesse caso aqui a soma da amplitude vai dar zero. Tá? E aqui vai maximizar a amplitude. Certo? Então tem o que a gente vai chamar de interferência construtiva e destrutiva, como está aqui. E aí a pergunta vai ser, qual vai ser a diferença de fase entre as ondas para que eu tenha uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva? Essa vai ser a pergunta. Mais uma animação para vocês perceberem isso aqui. Então, nesse caso, eu tenho dois pulsos. Quando eu tenho dois pulsos, eu tenho então as somas, né? A soma das ondas, né? Tá? No caso, eu tenho uma onda vindo uma para a direita e outra para a esquerda. Você tem essa situação onde elas se somam, né? Quando eu tenho dois pulsos. Uma outra animação para a gente enxergar isso. E a gente, efetivamente, nos exercícios, a gente vai fazer as contas, né? Mas é sempre bom ter em mente como é que a gente consegue visualizar isso, né? Bom, algumas aplicações. Tem muitas aplicações de interferência. Eu estou colocando algumas delas. Quem tiver outras, outras ideias, outros exemplos, né? Coloquem, escrevam no Moodle, mandem e-mail, sempre tem muita aplicação, é sempre interessante adicionar alguns pontos interessantes aqui. Bom, análise de ruído, né? Então, você pode fazer uma série de análises de ruído, você pode querer eliminar em geral, a gente quer eliminar o ruído, né? Então, tem fones de ouvido mais caros, que eles detectam o ruído externo e lançam uma onda vamos dizer, com uma diferença de fase tal que você consiga reduzir ao máximo esse ruído. Tá? Então, um fone de ouvido que a gente consegue diminuir esse ruído de fundo, diminuir o ruído externo através de análise de ruído, não simplesmente que você tem um tampão tão efetivo que você não consiga ouvir o som externo. Né?
No caso também para alguns carros mais caros, você tem o ruído do motor que entra na cabine do motorista e você consegue, por essa análise também de ruído, por eliminação desse ruído, você consegue reduzir bastante o ruído na cabine do motorista, né? Isso é bem interessante também. Em ótica tem uma série de exemplos, eu coloco aqui holografia, é um caso que você ocorre a interferência entre as ondas de luz, né? Redes de difração, que você tem uma espécie de filtro de onda, você acaba filtrando ondas eletromagnéticas, ondas de luz, né? E você consegue então fazer essa separação, que é bem interessante. Numa análise mais técnica, né? Mas que cada vez mais eles vão ser utilizadas na nossa vida real. A princípio, vamos dizer, a gente trabalha muitas vezes num laboratório, mas tudo que está no laboratório hoje, em pouco tempo, cada vez mais, em pouco tempo, isso vai começar a ver exemplos aplicados no nosso dia a dia, né? Então, as próprias ondas de matéria, então você pensa em elétrons você pode pensar que eles são, ao mesmo tempo, são ondas e partículas, então eles interferem, né? Então, os diferentes elétrons, eles interferem entre eles, né? Então, isso é bem interessante também. Tem muitos exemplos relacionados a isso. As próprias ondas gravitacionais, a detecção de ondas gravitacionais é feita através de uma técnica de interferometria, né? Então, tem muitos casos bastante interessantes. Um último caso também, isso cada vez mais se estuda sinais, então os engenheiros, né, independente se o engenheiro é de uma área ou outra, de repente é um engenheiro civil que vai trabalhar depois numa empresa com análises de sinais. Isso pode ser sinais ópticos, podem ser sinais vibracionais, podem ser simplesmente através da parte computacional, desenvolvimento dessas técnicas, né? Então, toda análise de sinais é feita através de uma decomposição, né? De uma decomposição de ondas complexas. Você tem uma onda bastante complexa, que é uma soma de diferentes ondas individuais, que através dessas ondas individuais a gente consegue entender efetivamente o que tá acontecendo. Esse caso aqui eu peguei de um exemplo de vibração, análise de vibração. Então, você tem uma vibração, um ruído, né, bastante incômodo, e através de análises matemáticas, né, que são as transformadas de Fourier, que vocês vão aprender em cursos mais avançados, você consegue olhar os sinais individuais e, ao saber esses sinais individuais, você consegue detectar de onde está vindo esses sinais. E a partir dali você consegue consertar, então, reduzir um ruído incômodo através da análise de onde está vindo originalmente esse ruído, né, mais intenso, né? Então tem muitas aplicações interessantes. Aqui vai ser só as ideias mais básicas sobre esse problema, né?